Uma verdadeira aula do crime. Foi assim que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, definiu os esquemas complexos de lavagem de dinheiro na Petrobras. Até lojas de um dos maiores centros varejistas do país foram envolvidas. Às vésperas do Natal, a rua 25 de março, em São Paulo, fica lotada de gente. Gastou um pouquinho? Só um pouquinho. Parte do dinheiro que é gasto aqui na 25 de março, a principal rua do comércio popular de São Paulo, foi parar no esquema de corrupção da Petrobras, segundo denúncia do Ministério Público Federal. O esquema funcionava assim. Lojistas que desejavam mandar dinheiro ao exterior por meio de importações fraudadas usavam uma empresa de fachada que o doleiro Leonardo Meirelles mantinha em Hong Kong. Meirelles, parceiro de Alberto Youssef, fazia contratos fictícios. O dinheiro saía do Brasil, mas nenhuma mercadoria chegava. Os contratos dos lojistas, na realidade, eram usados para lavar o dinheiro da Petrobras no exterior. E o dinheiro dos comerciantes ia para pagamento de propina aos envolvidos no escândalo. O esquema, no entanto, é tão complexo que ontem, ao apresentar a denúncia contra 36 investigados, o procurador Rodrigo Janot chamou de verdadeira aula do crime. Foi apresentado um fluxograma do caminho dos valores desviados. Olhando assim, bem confuso, mas dá para interpretar da seguinte forma. A Petrobras é a fonte dos recursos. O dinheiro saía através de contratos para as empreiteiras. De lá, parte ia direto ao exterior e outra para as empresas de fachada dos doleiros. Esses estabelecimentos repassavam as quantias a agentes da estatal, como Renato Duque e Paulo Roberto Costa, e também para fora do país. Você tem crime organizado, corrompendo e lavando. Passava pelas mãos do intermediário o dinheiro. E, no fundo, eles que faziam a distribuição para os políticos e para os partidos políticos. Então, aí ficou complexo mesmo. Canal, você estava dizendo aqui os bastidores, por isso que se chama crime organizado, né? Antigamente se falava que no Brasil só havia 3 instituições organizadas: Partido Comunista, Igreja Católica e Exército. Agora temos que incluir o crime, já que o Partido Comunista também está cedendo o seu lugar histórico. Nós temos um momento que dá a sensação de que é muito inédito. O que é inédito é a vontade de investigar, o que é inédito é a vontade de levar a fundo isso. A corrupção, a marca fundadora deste país, está sendo levantada em todos os campos, da Comissão Olímpica de Vôlei até a Aeronáutica, da Petrobras até as instituições de prefeituras, e é muito bom que nesta fase da tragédia grega que nós estamos vivendo, estamos na fase da catarse, ou seja, que tudo esteja aparecendo e as pessoas estejam assustadas com o que sempre esteve aí. Ocenes, a reportagem mostrou o caminho do dinheiro. O dinheiro sai para fora do país e a mercadoria não vem. A Receita não tem como cruzar isso, Ceni? Tem. Esse volume tão enorme de dinheiro. Pois é, mas aí que está. Eu acho que a questão do crime organizado, nesse caso aí, da forma pela qual foi estruturado, ele é sofisticado mesmo. E a pergunta é o seguinte: como que um esquema tão sofisticado ainda assim conseguiu ser apurado? Porque as instituições no Brasil, nos últimos anos, de fiscalização, de investigação e de julgamento, se sofisticaram de maneira ainda mais rápida. Se você pegar a capacidade da Polícia Federal, junto com a Receita Federal e com colaboração internacional, inclusive do governo americano, FBI, etc., para apurar esses crimes que são sofisticados, você não tinha isso há 10, 15 anos atrás no Brasil. As instituições no Brasil, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, seja os tribunais de conta, esse pessoal está ganhando uma sofisticação que não existia antes. Então, a sociedade brasileira, se é verdade, por um lado, que tem essa questão da corrupção, que vem de ter, não foi inventado agora, isso vem de sempre. Agora, o que é novo, como foi dito, não só a vontade de investigar, mas os meios para investigar. Alguém tem dúvida que existiam esquemas nesses grandes obras de Itaipu, Transamazônica, sempre teve, só que nunca soube ser o que passou por trás disso. Hoje é incrível como esses organismos estão preparados para fazer esse tipo de investigação. Eles recuperam e-mails de 2009. Não é trivial o que esses caras estão fazendo e, de fato, cruzando informação de maneira absurda. Então, o Brasil está se preparando e eu acho que tem um elemento catártico do ponto de vista da manifestação pública, da opinião pública, mas tem um efeito efetivo de evolução institucional. E as empresas estão entendendo que o mundo está mudando. O mundo, com relação a essa questão pública, está mudando. Eu acho que, depois de todo esse processo, o Brasil vai estar melhor do que esteve anteriormente. A Marilídia aqui, Puliero, ela fala: a Receita Federal não estaria agindo
em comum acordo para não cruzar os dados, só o contribuinte fica na malha fina, nessa hora vem a revolta do contribuinte, né? O Rubens Crivelloni aqui pelo Twitter, a única diretoria que não blindou investigações deve ser punida? Será que tem alguma... Foi essa diretoria? Não, né? Não blinda. Eu estou entre aqueles que acham que não existe essa possibilidade de blindar hoje em dia. A Polícia Federal é, teoricamente, um órgão do Ministério da Justiça, que é subordinado ao presidente. Vamos lembrar o número de operações, porque eles dão nome às operações, agora é Lava Jato. Vamos lembrar os números de operações que a Polícia Federal abriu nos últimos 10 anos e o quantas dessas operações eram voltadas ao próprio partido que estava no poder. Quer dizer, então essa questão de blindagem, acho que já passou também o período de blindagem, pelo menos nessa instância. Eu acho que tem outras áreas, talvez do Estado brasileiro, que você tem espaço de blindagem. Eu tenho a impressão que com Polícia Federal, Receita Federal, estruturados da maneira que estão, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, eu tenho a impressão que cada vez menos você tem áreas blindadas no Estado brasileiro. Carnal, o José Evangelista aqui pelo WhatsApp, eu acho que ele não entendeu muito bem o que você disse aqui sobre... que ele está falando que você incluiu a Igreja Católica nos crimes organizados. Na verdade, você incluiu de organização, né? Então, grandes organizações. Vamos repetir. A frase clássica é que no Brasil havia 3 instituições organizadas, ou seja, nenhum comentário sobre o caráter da lisura dessas instituições. Exército, Igreja Católica e Partido Comunista. O crime se chama propriamente organizado, ou seja, o crime está bastante profissionalizado, com tesoureiros, com métodos profissionais. A internet é o grande irmão do 84 Orwell. A internet está trazendo à tona questões, como foi lembrado há pouco, que a internet permite você rastrear muito mais coisas e comunicações e assim, antes bastava queimar a carta incriminadora. Agora nós temos e-mails que estão no espaço, estão na nuvem e essa nuvem pode chover em qualquer lugar. Dos 36 denunciados pelo Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, 9 se tornaram hoje réus no processo. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 9 pessoas, que agora se tornaram réus em ação penal. São eles: Alberto Youssef, doleiro acusado de chefiar o esquema de corrupção; Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras; Valdomiro de Oliveira, dono da MO Consultoria; Carlos Alberto Pereira da Costa, representante formal da GFD Investimentos; Enivaldo Quadrado, ex-dono da corretora Bônus Banval, também condenado no processo do Mensalão; Gerson de Melo Almada, vice-presidente da empreiteira Engevix; Carlos Eduardo Straub Albero, Nilton Prado Júnior e Luiz Roberto Pereira, diretores da Engevix. Os réus vão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Eles vão ser ouvidos numa audiência no dia 3 de fevereiro. O juiz Sérgio Moro ainda vai analisar os processos dos demais denunciados pelo Ministério Público.